Olá, aqui estamos de novo com mais um programa, agora é com Abranches. Olha, recentemente tivemos aqui a presença da filósofa Lucielena Galvão. Ela falou sobre a qualidade de uma boa comunicação para entendermos melhor o mundo e construirmos relações saudáveis com a gente, com os outros e com o mundo. O programa repercutiu muito, muitas pessoas me procuraram para falar o quanto é legal bater um papo como esse, trazer a filosofia do mundo das ideias e colocar na realidade prática da nossa vida cotidiana. Hoje eu trago uma pessoa muito especial que tem me surpreendido com reflexões de qualidade pelas redes sociais. Eu me refiro a Isabela Galvão Arruda, filha de Lúcia Helena Galvão. Olha que bacana, hein? Lúcia Helena tem essa filha maravilhosa. Obrigado, Isabela, pela sua presença aqui. Isabela é formada em Direito, mas tem uma dinâmica toda própria de mostrar os seus talentos. Além do direito, como é que é essa atividade de designer de conteúdo? É isso que você também realiza, Isabela? Bom dia. Bom dia. Sim, exatamente. Eu sou formada em Direito, atuei um tempo como advogada, mas hoje eu atuo como designer de conteúdo numa empresa de assinatura eletrônica, ClickSign. E como designer, eu tenho o papel de desenvolver melhor o produto digital, né? Transformar ele em algo mais usável, mais fácil, mais agradável. E eu faço isso através das palavras. Todo o conteúdo que existe nesse site, no aplicativo, passa pela revisão de um designer de conteúdo para que seja mais fácil, mais simples, mais agradável de entender e de compreender. É legal como que você entrou, né, nesse mundo da palavra, no mundo da lei, através das leis. Fez o curso de Direito, tudo, e consegue trabalhar. Eu percebo que você tem uma preocupação em traduzir, muitas vezes, esse mundo meio complicado, numa linguagem acessível a todo mundo. Antes de você fazer esse tipo de trabalho, como é que surgiu a ideia de você criar o Direito com Jeito? O que é isso? A Direito com Jeito é uma iniciativa que promove a linguagem simples e clara para a área jurídica. Hoje se tem até um termo para isso, se chama de legal design, que é o design aplicado à área jurídica, que nada mais é do que você pensar em para quem você está se comunicando, com quem você se comunica, e traduzir a comunicação de forma mais simples, mais acessível para as pessoas com quem você está se comunicando, falar a língua das pessoas, né? E eu percebia, e isso me incomodava muito na área jurídica, o quanto que a linguagem era rebuscada, era difícil, era complicada e sem um propósito específico, muitas vezes. Simplesmente complicado para ser complicado. Então, a Direito com Jeito nasceu como uma iniciativa, eu fundei com outra sócia minha, Jéssica Honda, e hoje nós somos três. Nasceu como uma iniciativa de descomplicar essa área jurídica para trazer um maior acesso à justiça, né, Muito legal e isso à daí. cidadania. É, em São José dos Campos, apenas para te informar, informar o nosso telespectador também, há um projeto muito bacana de pessoas, assim como você, preocupados em desmistificar essa questão das palavras muito técnicas do direito, chama-se as promotoras legais populares. São mulheres das comunidades que são treinadas por advogados socialmente responsáveis para que sejam representantes legais populares e que façam a ponte entre as necessidades dos seus vizinhos, da sua comunidade, junto à justiça. Promotoras legais populares. Muito legal, acho essa ideia sensacional. Agora, quando que a filosofia entrou na sua vida? De que jeito a filosofia entrou na sua vida, Isabela? Bom, a minha mãe, ela é professora, né, de filosofia desde que eu era criança. Então, desde muito nova eu tinha aulas de filosofia, programa de formação infantil da Nova Acrópole, né, que tinha tanto aulas de filosofia quanto de ginástica, de música, que Platão até recomenda na educação ideal, que você concilia a educação do corpo e a educação da alma. A gente tentava traduzir isso um pouco na formação das crianças, e depois, quando eu fiquei adolescente, também tinha um programa de formação filosófica para adolescentes, que era o JAMS. E depois, quando eu completei 18 anos, eu comecei o curso de filosofia normal, regular, e estou até hoje como professora,
ministrando aulas de ética, de sociopolítica. E quais os temas que mais te atraem nesse campo do conhecimento? Bom, a filosofia é muito ampla, eu costumo dizer que ela toca todos os aspectos, todas as ciências, todas as formas, né, de expressão. Então, eu acho muito bonita a filosofia porque ela permite você lançar um novo olhar para todas as coisas com que você se relaciona, tentar observá-las de forma mais profunda, né? A matéria que muito me toca, que eu acho muito bonita, é a matéria de ética, porque ela ensina você como olhar para essas coisas do mundo e olhar para a história, para as civilizações e como você extrair ensinamentos dali que você pode aplicar para a sua vida como um todo. Então, é uma matéria muito bonita. Aí surgiu a iniciativa de escrever um livro de filosofia para crianças. Olha que interessante, você que passou a infância refletindo, ali almoçando com Platão, conversando com Sócrates, batendo um papo com Aristóteles, entrou na adolescência conversando com Nietzsche, com o Kierkegaard, aí de repente você pega e quer escrever um livro de filosofia para crianças. Como é que foi isso, hein? Bom, na época, com 13 anos, eu atuava também como voluntária no projeto infantil, então eu ajudava nas aulas das crianças, e eu sentia uma necessidade de traduzir a filosofia, o material didático que a gente tinha, para uma linguagem mais acessível, uma linguagem para o público infanto-juvenil. Então, eu peguei a matéria do primeiro nível do curso de filosofia e, inspirada nela, traduzi em contos a essência de cada um desses ensinamentos, de cada um dos temas do curso do primeiro nível de filosofia da Nova Acrópole. Então, foi daí que eu tirei inspiração para escrever o livro Histórias para Despertar, a partir dessas aulas que eu dava para essas crianças. É interessante a gente perceber, né, o quanto que a criança não se preocupa muito em saber quem foi que falou uma frase ou outra. O nome do próprio filósofo não é muito da prática da criança, mas a ideia, o impacto do valor a ser estudado ali. Eu imagino quanto que isso deve ter sido forte na sua relação com a sua mãe, que trabalhava com esse tipo de assunto em sala de aula, né, Isabela? Exatamente. A minha mãe sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Ela, enfim, ela já me deu aula algumas vezes e todos os ensinamentos que ela me passou me inspiraram muito para que eu escrevesse essa obra, né? Histórias para Despertar. Maravilha, então, ó, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais dessa obra. Você que está nos acompanhando nesse bate-papo tão gostoso vai poder acompanhar um pouquinho dos detalhes do livro de Isabela Arruda a respeito de filosofia, filosofia para criança. Eu li, achei uma belezinha. Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta aqui no Agora com Abranches, despertando, né? Como é bom a gente poder acordar bem num dia desse e já começar pensando em coisas boas. Aliás, por falar em despertar, vamos ouvir agora algumas histórias para despertar. Estou aqui com a autora do livro que trata exatamente disso, Isabela Arruda, que está comigo neste programa. Isabela, quais são as áreas de abrangência desse livro que nós terminamos o primeiro bloco falando exatamente dele? Quais são as áreas de abrangência que você oferece para o leitor pequeno, leitor médio ou leitor adulto, como eu fui ler, achei o máximo. Bom, o livro, a época ele foi escrito para um público infanto-juvenil, então algumas histórias, né, são mais voltadas para crianças, outras para jovens, mas muitas pessoas, inclusive alunos meus do curso do primeiro nível, já vieram me relatar que leram e aprenderam bastante com as histórias também. Então, acredito que é direcionado a todos os públicos, a todas as pessoas que tenham esse interesse, esse curso filosófico.
Eu percebi que você ali trata, por exemplo, tem alguns capítulos, são historinhas, viu, gente? Histórias que têm um conteúdo muito rico. Curtinhas, gostoso de ler, mas com conteúdo que não termina quando a história acaba. Eu percebi que você passa pela ética, passa pela sociopolítica e passa por eu diria, filosofia da história, né? Isso aí abarca a maioria dos capítulos do seu livro. Exatamente, exatamente. O livro, as histórias são divididas entre essas três matérias, que correspondem às matérias do primeiro nível do curso de filosofia da Nova Acrópole. E dentro de cada um desses grandes temas, existem capítulos que tratam, por exemplo, de narrativas de mitos, como o Bhagavad Gita, que é um mito hindu sagrado, né? Ou, por exemplo, a história de Buda, de Siddhartha Gautama, ou pode fazer, por exemplo, uma referência com o tema de ética e moral, mas em forma de um conto. Então, cada um desses grandes temas, existem capítulos, e em cada um desses capítulos existe um ou dois contos que traduzem a essência daquele capítulo. Isabela, você tem irmãos? Tenho duas irmãs e um irmão. Não são gêmeos, não, né? Não, Eu gostaria que você contasse a história das irmãs gêmeas que você colocou no livro. ah, sim, ótimo. Bom, as irmãs gêmeas são ética e moral, e eu trouxe essa história como uma forma de ilustrar um dos primeiros temas de ética que tem no curso de filosofia, que diz o seguinte, que no fundo, lá na origem, tanto ética quanto moral, elas têm uma mesma raiz. A ética, ela vem do grego, ethos, e moral vem do romano, que é mores. Mas no fim, tanto ético quanto moral, em sua origem, significava costumes. E eram costumes que o ser humano pautava sua conduta neles e que possibilitava com que o ser humano fosse melhor, com que ele galgasse degraus até os deuses, até o Olimpo. Então, é um conjunto de costumes, de valores que vão formando o ser humano, tornando o ser humano melhor. Só que, com o tempo, essas palavras começaram a se distanciar, até o ponto de que, algumas vezes, a gente vê como duas coisas bastante distintas. A ética, às vezes, como uma coisa mais teórica, ou um tratado, e a moral como algo mais prático, mais formativo. Quando, na verdade, elas são a mesma coisa, têm uma mesma essência. Então, no conto da ética e da moral das irmãs gêmeas, eu conto isso, que ética e moral eram irmãs gêmeas, mas que elas foram se separando com o tempo, e isso não deveria ter acontecido, né? Elas deveriam ter permanecido unidas, É. porque isso é um reflexo da nossa sociedade hoje que tende a separar a teoria da prática, né? Eu gostaria até de refletir a respeito disso, porque 40 anos, 50 anos atrás, havia uma moral vigente na sociedade que permitia, por exemplo, numa relação de família, que o homem fosse o detentor do pátrio poder, até a palavra pátrio, né? Detentor do pátrio poder. O Código Civil brasileiro acabou com isso desde o início desse século, colocando a questão da divisão de tarefas, ou seja, havia um machismo estrutural determinando a qualidade de uma relação. Isso era moral, mas não era ético a partir do ponto em que a mulher ficava subjugada às forças de um comportamento masculino. Ou seja, a moral é transitória, mas a ética seria aquele valor cósmico universal que tenta fazer com que a moral também seja cada vez mais ética, com valores perenes, eternos? Sim, e na realidade a gente estuda que existem dois tipos de moral. Uma moral temporal, passageira, circunstancial, e que muitas vezes não é um reflexo desses valores atemporais que você traz. Existe uma moral atemporal, que é baseada nesses valores universais, que são relacionados a coisas, valores inerentes ao ser humano, como a bondade, a justiça, valores universais. Essa questão da moral circunscrita a uma época, um pouco machista, isso não reflete
um valor atemporal, é uma questão bem circunstancial de época. Então, é bem importante fazer essa diferenciação entre o que é baseado em valores universais, atemporais, e o que é circunstancial e que não necessariamente reflete esses valores. Como é que você sente a receptividade das crianças para uma fala um pouco mais filosófica, no sentido de fazer com que ela se transforme na prática do cotidiano? Bom, as crianças, elas, diferente dos adultos, elas não racionalizam muito. Elas estão numa fase, a fase infantil é dos contos, depois dos mitos. Então, não adianta você trazer explicações muito racionais e principalmente de coisas que para você são muito teóricas e você ainda não aplica, não vê nenhuma aplicação prática no seu cotidiano. Então, é muito importante que quando você comunica com uma criança, você traga a sua vivência para ela. E aí você vai ser obrigado a simplificar o conhecimento até pegar só a essência dele e transformar ele na coisa mais simples possível. Isso é um exercício de inteligência, né? Saber identificar a essência dentre aquelas coisas que não são. Só que para isso você precisa viver, não adianta ser só uma teoria. É, E esse é o grande desafio. é, desafio da congruência, né? Eu falo sobre assuntos etéreos dentro de casa com minhas crianças, mas eu procuro colocar em prática para que elas vejam como é que faz. Olha, logo no começo do programa eu falei a respeito de textos que eu tenho lido seu, que você vem produzindo e eu tenho gostado bastante. Um deles me chamou a atenção, sobre empatia. Ó, daqui a pouquinho no próximo bloco vamos conversar sobre esse assunto. Eu, você, Isabela, e você que está nos acompanhando, vamos bater um papo sobre empatia. Ela fala coisas muito interessantes sob um ângulo diferente. Daqui a pouquinho, até já. Ao caminhar pela cidade, a gente vai entrando em contato com pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas que estão passando rápido, principalmente num contexto de pós-pandemia, a gente fica diante de gente que passou por esse período com muita ansiedade, com muita dificuldade, outros com mais tristeza, mais recolhido no seu mundo. É preciso despertar então em nós valores, como Isabela Arruda nos falou ao longo deste programa até agora, para que haja uma melhor convivência entre nós e a necessidade do silêncio, entre nós e a necessidade da escuta. Eu quero continuar falando com Isabela Arruda, que está comigo aqui. Isabela, eu falei de empatia. Você escreveu um texto sobre empatia e, olha, me chamou bastante a atenção. E ao falar disso, você fala que você diz lá em um determinado trecho que a cidade fala, mas é preciso que a gente desenvolva uma capacidade de escutá-la. O que você quis dizer com isso? Eu costumo, hoje mesmo de manhã, quando eu caminhava, eu refletia sobre isso. A gente passa pela vida, e eu estou aqui na beira do mar hoje, e eu observo que às vezes a gente passa pela vida e a gente não participa dela. É como se eu fosse uma mancha de óleo ali no mar. Eu estou passando, mas eu não me integro a ele, eu não faço parte, eu não vejo, não vivo. E empatia e falar, ouvir a cidade, entender a cidade. Quando eu falo isso, significa estar presente, estar atento, estar participando da vida ativamente e não só passando por ela e distraído, disperso ou preso nos nossos próprios problemas. É preciso que a gente sinta a vida como um ser vivo e participe dela. Legal. E ouça o que ela tem a nos dizer. Para você que está aqui nos assistindo esse programa e tentando fazer uma conexão dele com a sua realidade diária, você fica no ponto de ônibus esperando o seu ônibus chegar para ir para o trabalho? Ou no ponto de ônibus esperando ele chegar para você voltar para sua casa? Perceba que você não está sozinho. Outras pessoas estão ali indo para destinos diferentes. Ou você está na fila do supermercado, do açougue, da padaria. Há pessoas à sua frente, há pessoas atrás. O que nós estamos falando aqui é exatamente isso. O que eu posso pensar para incluir o outro na minha vida?
Isabela, você fala de uma coisa muito interessante também no seu texto que me chamou bastante atenção. Você fala de um analfabetismo simbólico. Nós somos pobres de símbolos? De que forma, hein? O que é esse símbolo que você cita lá, que eu acho tão importante para a gente colocar um olhar especial na realidade do nosso cotidiano? Bom, eu digo que as coisas, todas as coisas, elas têm uma essência, elas têm algo com que a gente pode aprender com elas. Esse é o significado mais profundo do símbolo. Ele existe algo contido nele que é essencial, que é como se fosse a alma de todas as coisas. Só que para a gente entender e observar e aprender com a vida, a gente precisa desenvolver uma visão simbólica, porque a vida ela não fala português ou inglês ou qualquer outra língua dessas com que a gente se comunica. Ela fala de uma forma simbólica, então ela está o tempo todo se comunicando com a gente, nos orientando, nos dando dicas e que caminho podemos traçar e o que devemos fazer. Só que ela fala com a gente através de símbolos e a gente está distraído ou a gente não sabe interpretar esses símbolos. Então, é muito importante que a gente comece, primeiro, a estar mais atento ao meio que a gente vive e, segundo, a interpretar as coisas que acontecem conosco como uma comunicação da vida, como uma forma da vida falar com a gente e entender o recado que ela nos traz. Pode ser que a partir daí a gente se encontre com uma perspectiva mais empática diante da vida e diante do outro, né? Que reflexões, estamos terminando o nosso programa, Isabela. É uma pena, eu gostaria de te ouvir mais, mas que reflexões você sugere para que a gente aprenda a viver com mais empatia? Primeiro que quando a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se comunica com as pessoas, a gente procura estar presente, ouvindo as pessoas, vendo as coisas, e tudo que acontece conosco, a gente procure encarar como uma forma de comunicação da vida, não necessariamente como um problema, como um obstáculo, mas como a vida querendo me trazer algo, me comunicar algo. Porque quando eu começo a observar as coisas de forma mais simbólica e tentar ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, a gente consegue entrar dentro do outro e observar e ver a partir do ponto de vista dele, né? E as coisas também. Então, para eu exercitar a empatia no meu dia a dia, minha recomendação é esteja presente, esteja vivendo, esteja aplicando de forma prática as coisas que você entende e intelectualmente. Procure viver e procure estar presente e estar presente para o outro, principalmente, E ouvindo ativamente. ouvindo mais do que falando mais, né? Porque ouvir é uma arte também que precisa ser aprendida, né? Exatamente. A escuta ativa, diferente do que a gente entende, não é algo passivo. Escutar o outro é estar atento e bloqueando todo tipo de pensamento que venha. Legal. Então, isso é uma ação, e uma ação difícil, deve ser praticada. Isabela Galvão Arruda, obrigado pela sua presença aqui, que você traga muitos outros livros da sua reflexão para todos nós. Muito obrigado, Isabela, pela sua presença. Obrigada. Hoje vimos que a empatia, a Isabela nos mostrou bem isso, é um ofício de se aprender. Sim, é possível aprender a arte de escutar os silêncios do outro, saber como interagir com eles. Assim que soubermos como fazer, essa prática vai criar em nós um hábito tão forte que será estranho, como Isabela diz, pensar de outra maneira que não essa. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.